Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco pela Rádio Triadão 740M, pela Rádio 810 Universal de Santos, pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Eu quero te fazer um convite aí para que você baixe o aplicativo da TV Êxito do seu smartphone, do seu tablet. Esse aqui, ó, você não conhecia? Passar a conhecê-lo agora, né? De graça, gente, para você acompanhar uma programação diferenciada que respeita você, ouvinte e telespectador. Entre muitos assuntos que iremos tratar hoje, vamos falar que o Secov São Paulo apresenta alternativas para o uso de água. São Paulo quer limitar pagamento de títulos a 3% do orçamento. Senado aprova perdão de 2 bilhões de reais a planos de saúde, gente. Tudo isso e muito mais aqui na Hora e Vez dos nossos amigos queridos. O delegado de polícia, Alexandre Sampaio Zaki, como vai? Tudo bem, doutor Zaquias? Tudo ótimo, Liliane. Muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez aqui do debate. Agradecer você, os ouvintes e os telespectadores, né? Ele que, além de delegado de polícia, que vocês bem sabem, trabalha sempre aqui conosco, nos ajudando a entender um pouquinho o universo do mundo, né, da segurança pública. Ele também é apresentador do programa Operação de Risco e vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Ao meu lado, o advogado Marcelo Lobo, presidente da Comissão de Precatórios da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, Liliane. É um enorme prazer estar com você aqui de novo, aos nossos ouvintes, telespectadores da TV Êxito, do programa Gente que Fala, e dessa mesa aqui tão simpática e bonita, que é típica aqui do seu programa, Liliane. Também conosco o coordenador do Núcleo de Sustentabilidade em Condomínios do Secov São Paulo, Geraldo Bernardes Silva Filho. Como vai, Geraldo? Satisfação em vê-lo. Tudo bem, e vocês? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar esclarecer e tentar ajudar os condomínios a entrar dentro do mínimo do consumo de água possível. Muito bem, ao meu lado, advogada especializada em planos de saúde, Gabriela Guerra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Liliane, obrigada mais uma vez pelo convite e estou com um imenso prazer de estar numa mesa de tanto gabarito nessa tarde de hoje. Muito bom. Tarde, noite, madrugada, o que eu quero hora, porque pela internet estamos, né, à sua disposição pela tvexito.com.br. Basta visitar lá que você vai nos encontrar a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Deu insônia? Tá com insônia? Acessa aí o TV Êxito que você vai ver filmes, vai assistir a filmes, vai ver programas de entretenimento, como o Baú Musical, que é uma delícia, apresentado pelo Filipinho aqui. Olha, vale a pena. Não vou ficar falando muito não para você conferir lá de perto, tá? Gente, água, um problema de todos nós, é o tema do ciclo de palestras que será realizado hoje das 6h30 da tarde às 21h30 no Secov. O objetivo é conscientizar profissionais de condomínio sobre o uso de água sem desperdício. Irão participar a presidente da Sabesp, Dilma Pena, o secretário adjunto de Recursos Hídricos, Marco Antônio Muroz, e o coordenador do Programa de Uso Racional de Água da Sabesp, Edson Souza, entre outros, e o nosso querido Geraldo Bernardes. Geraldo, por que os condomínios desperdiçam muita água? Não só os condomínios, o brasileiro desperdiça água, né? Nós consumimos o dobro dos países adiantados, entre aspas, né? Nós consumimos por volta de 200 a 220 litros por dia por pessoa. É claro que nesse total inclui tudo, água para lavar roupa, etc., né? Chão, etc. E, então nós consumimos o dobro. Você pega a Alemanha, 90 litros de água por dia, em média, por pessoa. Então, contra 220 nosso? Nós estamos em primeiro lugar ou somos dos que mais consumimos? Um dos que mais consome, com certeza, né? Nós jogamos água fora. E agora a coisa está ficando grave. Por que está ficando grave? Porque as próximas chuvas só no próximo verão de 2016. Quer dizer que vai chegar uma segunda previsão dos meteorologistas, né? Realmente nós vamos ficar 1 ano e pouco sem aquela sequência de chuva que realmente é que enche os reservatórios. Então, aí nós vamos ficar vamos ter um vazio muito grande e não sei o que nós vamos fazer nesse intervalo. Nós temos que tomar algumas medidas urgentes para tentar reduzir esse consumo, senão a situação vai ficar muito difícil. E esse encontro propõe o quê, além de economizar água? Nós vamos colocar o PEC está todo o sistema de abastecimento de água, de São Paulo principalmente, e mostrar algumas metodologias que a gente pode adotar imediatamente. Dá um exemplo de uma. Por exemplo, uma medida imediata é
começar a medir a água todo dia de manhã no mesmo horário. Então, se algum dia tiver algum vazamento, você consegue pegar esse vazamento antes de ele chegar ter reflexo na conta de água. Né? Você pode também trocar os arejadores de torneira, não é aquela peneirinha, né? É aquele arejador que mistura oxigênio com a água. Você reduz em 50% o consumo de água nas torneiras. Então, tem uma série de medidas que a gente pode tomar visando racionalizar o uso da água. E que tal, vou fazer uma reivindicação aqui, que tal a gente trabalhar em prol de uma melhor condição para adaptação em nossos condomínios, na nossa casa? Né? O governo do estado está fazendo uma campanha aí, pedindo, né, pelo amor de Deus, para economizar, e a gente tem que economizar mesmo, porque senão vai faltar para todo mundo, branco, preto, amarelo, rico, pobre, vai faltar. Das condições de reuso de água de cozinha, reuso de água de chuvas, que agora está chovendo pouco, mas mesmo quando chove também aproveitá-las. Algo foi pensado nesse sentido? Sem dúvida, mas é um custo mais alto, né? Esse ficaria para o final dos investimentos. Nós temos alguns investimentos que a gente faz e começa a dar retorno já para investir novamente na economia de água. Esse é um dos últimos, porque realmente investe, existe a necessidade de investimento. E sabe por que é caro? Porque tem pouca gente adaptando. Eu recebo aqui, por vezes, já recebi pessoas que já trabalham com essa tecnologia, viu, Geraldo? Exato. Por isso que eu estou falando com propriedade. E é brilhante a ideia, é maravilhosa, porque você tem que fazer isso mesmo, tem que reutilizar a água. Eu tentei fazer isso na minha casa, que eu fiz uma construção aí há uns anos atrás, e eu me deparei exatamente com esse problema do custo. Fizemos alguns cálculos e tudo mais, e dizia o seguinte, o investimento que se faria para estruturar aquela tecnologia, eu ficaria precisaria de 10 anos, pelo menos, pagando a água para conseguir daí passar a ter um retorno. E aí me foi descartada. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao Geraldo. Eu morei muito tempo em condomínio, em apartamento e tal. E uma das coisas que me chamava muito a atenção é aquela questão de você ter um registro apenas de água por condomínio. E todos os outros apartamentos, você dividir a água de forma igual. Fazer essa individualização do sistema. Hoje não acontece mais. Né? Já em muitos prédios já aconteceu a individualização. Os novos prédios. Os novos. E os prédios já entregues estão também se adaptando. O resultado é impressionante. É 35% pelo menos de economia de água. Quer dizer, você vê que tem gente que joga a água fora mesmo. Quando ele tem que pagar, ele reduz o consumo. Então, mais um fator também que te para aí é o custo. Né? Se você tem só uma coluna, fica muito mais barato. Se você tem condomínios aí que eu administro que tem 7, 8 colunas de água limpa, quer dizer, praticamente inviabiliza esse sistema. Agora, os prédios novos já estão vindo adaptados para a medição individual, que já reduz bastante o custo. O negócio é ter consciência. Sabe uma medida bobinha que você pode adaptar na sua casa e tê-la? E fica divertido para quem tem criança, quem é adulto vai fazer também da melhor maneira possível. Quando você for escovar os dentes, antes mesmo de começar a escovar os dentes, tem um copo no seu banheiro, você enche pela metade. Ali você já sabe o consumo que você vai ter de água. E aí você molha a boca, porque você não precisa ficar bocejando o tempo todo, escova os dentes e depois faz sua higiene bucal. São ações simples, parecendo até bobinha. Eu falei de uma forma lúdica, porque eu sei que aqui tem algumas pessoas que têm filhos pequenos, né? O doutor Zaqui, o doutor Marcelo. Então, você tem filhos? Não. Então, fica no melhor dos mundos, que depois você vai ver o que vai melhorar. Né, doutor Geraldo? E aí, o que acontece? Você tem que criar esse tipo de alternativa de situação para realmente a gente não enfrentar esse maior problema que vai ser aí a falta de água. Pois só fazer uma observação. Na última vez que eu participei aqui do programa, eu recebi umas broncas aí, que a gente andava filosofando demais aqui, né? Então, eu vim hoje aqui para não filosofar, tá? Não, porque incomodou muita gente. Sério? Apesar de que eu achar que filosofar é raciocinar, pensar e planejar. Claro. Né? E sem isso, a gente não consegue evitar problemas. Porque o que nós estamos fazendo hoje não é evitando um problema. Nós estamos saneando um problema que foi causado justamente por falta de filosofia. É isso mesmo. Então, mas não vamos filosofar. Vamos só tratar de uma forma bem objetiva e prática. O problema da água não é só de educação.
Ele, sem dúvida nenhuma, é um problema sério de educação e que a gente enfrenta hoje e que, nitidamente, alguns segmentos que são privilegiados e que têm a possibilidade de educar melhor, por exemplo, os meus filhos hoje, eles repreendem a mim e a minha esposa no sentido de se economizar água. Eles vêm com essa cultura, com essa formação, né? Agora, todo o resto é impressionante. É uma cultura nesse país que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar a forma de encarar os problemas. Mudar a forma da sociedade ver a sua participação individualizada dentro desse todo. Né? Porque senão, Liliane, todo mundo vai pagar a conta. É verdade. O problema da falta de água, o problema da falta de energia que vai acontecer, o problema da falta de segurança, que é algo presente, o problema de todas as faltas. Falta de saneamento, falta de transporte, falta de urbanidade, falta tudo. Cidadania. Acho que você faltou só uma coisa, a vergonha na cara. Falta tudo. É isso mesmo. Você foi preciso. Vergonha na cara. Mas se vocês pegam o reservatório da Cantareira, ele já vem avisando que ele ia esgotar agora então, faltou há bastante tempo. Então faltou o quê? Planejamento. Todo ano a máxima era menor do que a do ano anterior. Ele já vem avisando. Falou, vai faltar, faz alguma coisa. Não fizemos nada. Não fizemos Inclusive o racionamento. Já era para ter começado lá atrás. Exatamente. Eu acho que demorou para eles alertarem, demorou para fazer toda essa campanha, né? Inclusive, a mesma coisa acontece na parte de energia. O que o doutor colocou é verdade. Quer dizer, o Brasil já está com 39% de reservatório e ninguém está anunciando economia de energia. Porque quando os interesses políticos se sobrepõem aos interesses do coletivo da sociedade, dá problema. Me perdoe, Liliane, eu vou te corrigir. Não é interesse político, é interesse partidário. Boa. Isso é interesse partidário. Porque se fosse interesse político, politicamente a responsabilidade dessas pessoas imporia a eles a seriedade e o planejamento necessário. Muito bom. E aí muita gente muda o discurso num momento como esse, porque estamos justamente em momento de eleição. E aí é para você ficar com o olho arregalado. Você acha meu olho grande? Ele triplica de tamanho. Minhas orelhas ficam enormes, né? Para ouvir e ficar atento a tudo, porque chegou o momento... Eu adoro o programa dos justos. Né? Que ele demite o povo lá. Agora está com as celebridades lá, está divertido. Ele demite o povo. Eu me sinto naquela posição no dia da eleição. Eu vou demitir, mas vou demitir com gosto, né? E estou fazendo campanha para demitir um monte de gente de verdade. Quer ver só? Vejam vocês. São Paulo quer limitar pagamento de títulos a 3% do orçamento. Recentemente, o prefeito Fernando Haddad afirmou que, se não houver mudanças nas regras de pagamento de precatórios, a cidade ficará ingovernável. Ele afirma que este é hoje o maior problema da cidade e defende um patamar anual para o seu pagamento. Haddad tenta convencer o Supremo Tribunal Federal a aceitar o percentual máximo de 3% do orçamento para este fim. O doutor Marcelo Lobo é expert nesse assunto, defende com unhas, dentes, garras e força, né, o direito do recebimento do precatório. A sua avaliação dessa notícia, doutor? Então, Liliane, eu faço essa defesa porque, no fundo, é um direito do cidadão. É algo que foi retirado do bolso daquela pessoa que teve o seu salário diminuído, um pagamento não efetuado. O doutor Alexandre aqui comentou com referência à segurança, à educação. Nós não temos como dar segurança e educação se você não tem um profissional bem remunerado, né? E dentro dessa questão está aquela pessoa que precisou recorrer ao judiciário para receber aquela parcela que lhe foi sonegada. Nós conseguimos, aí, ao longo dos últimos anos, fazer com que esses pagamentos se acelerassem muito. Hoje, para você ter ideia, Liliane, tanto no governo do Estado quanto na Prefeitura de São Paulo, somados, nós pagamos cerca de 12 bilhões de reais em precatórios, de 2010 até 2013, comecinho de 2014. É um valor extremamente alto, muito significativo, mas ainda aquém das necessidades em razão do tamanho dessa dívida. A capital de São Paulo é a maior devedora de precatórios do Brasil. O
do ponto de vista relativo, levando-se em consideração o valor da sua receita e aquilo que ele tem dívida para pagar. O prefeito está querendo limitar apenas em 3% o pagamento dessa dívida. Imagina, Liliane, isso significaria o seguinte: você pode fazer compra de cartão de crédito, supermercado, vai no cabeleireiro e tal, e fala, olha, mas eu só vou pagar a minha dívida com 3% do meu salário. É uma brincadeira, né? É você jogar fora todas as nossas instituições, principalmente a estrutura do Poder Judiciário. Então, nós entendemos que essa dificuldade da Prefeitura, que é real, ela existe, e a gente tem trabalhado juntamente para buscar soluções, ela tem que ser tratada de uma outra forma. Não simplesmente dizer só pago X% daquilo que eu tenho no meu orçamento, mas sim dizer o seguinte, olha, eu vou pagar X% do que eu tenho no meu orçamento, eu vou buscar recursos no governo federal em razão da mudança do contrato de refinanciamento com a União, eu vou utilizar aquela dívida de execuções tributárias que não se recebe, chamada dívida ativa, para fazer compensação, eu vou buscar dinheiro nos depósitos judiciais, enfim. Essa é a política que nós entendemos precisa, correta, de enfrentar um problema que é realmente sério. Simplesmente dizer vamos limitar a esse percentual não é uma resposta plausível e sequer constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal já falou assim, olha, senhor prefeito, não pode ser assim. Tem que tratar de uma outra Marcelo, forma. qual é a porcentagem, não sei se já foi feita essa pesquisa, de pessoas que dependem do recebimento de precatórios? Eu quero falar de eleitores, mais precisamente. Olha, tem esse número? Tem. No estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça recentemente calculou que cerca de 1.700.000 pessoas são credores que aguardam na fila. Então, é 1.700.000 pessoas, aí, seguindo no seu raciocínio eleitoreiro, poderiam ser eventuais aí, beneficiados com isso. E vou ser franco, Liliane, isso já está acontecendo. Nós conseguimos mudar a Constituição Federal e incluir lá que uma parcela desse recurso tem que ser pago por idoso e portador de doença grave. Você não faz ideia a felicidade que é para essas pessoas receberem esse dinheiro no nosso escritório. Felicidade e milagre, porque muitos não recebiam, partiam dessa para melhor. É verdade. Sem ter a sua dignidade resgatada, porque é isso, é ser digno. Quem é, doutor Marcelo, rapidamente, aí para quem não entende o que é precatório, quem são esses credores que têm que receber do município, do estado, do governo federal, muitas vezes, o precatório? Eu vou colocar 3 pessoas típicas. Um funcionário público, a pessoa que teve um prejuízo através de um fornecimento, por exemplo, de um contrato com a administração pública, uma pessoa jurídica, uma empresa, e um desapropriado. Então, quando a prefeitura vai lá e vai fazer uma linha de metrô e faz aquela desapropriação, aquele recurso ali, a diferença do valor do que foi pago para o valor que efetivamente valia a casa dele, é um precatório. Então, são todas essas diferenças. Hoje, o grosso da dívida do Estado e do município de São Paulo são chamados precatórios alimentares. É o aposentado, o pensionista e aquela pessoa que trabalhou de uma forma ou de outra no serviço público. Esse hoje é o grande credor do município e do Estado de São Paulo. Agora, sabe o que me incomoda demais, Liliane? De novo, eu vou voltar a filosofar. Por quê? Porque não tem jeito. É complicado, a gente tem que pensar nisso. Por que os precatórios alimentares são os mais devidos? Porque talvez aquelas pessoas individualizadas não tenham a capacidade de fazer a pressão suficiente em cima do governo para poder constrangê-lo a cumprir a sua obrigação. Porque isso aí é cumprimento de obrigação. Marcelo, você tem toda a razão quando você fez a comparação com o nosso orçamento. Fica muito fácil das pessoas entenderem. Você, quando faz compra, eu, quando faço compra, as pessoas que nos estão assistindo, quando fazem compras, Liliane, são constrangidas a efetuar os pagamentos nos prazos devidos, sob pena de terem os seus nomes protestados, terem a sua limitação de crédito, terem uma série de consequências. E a pergunta que eu faço é, o governo tem qual consequência? Qual a consequência que é imposta a esse governante que age de forma irresponsável, pagando os precatórios que são devidos aos grandes empresários, aos grandes credores
que não são pessoas físicas, que não são pessoas que precisam disso, como o próprio nome já diz, precatório alimentar, precisam disso para a sua sobrevivência. Por quê? Porque ele não constrange, não temos hoje representantes que tenham a seriedade e a noção da sua importância para constranger o governante a isso. Eu acho que hoje esse é um dos papéis mais importantes do Legislativo, constranger o Executivo a cumprir o seu papel. Eu queria, nessa linha, parabenizar, inclusive, ao doutor Alexandre pelo trabalho que ele tem feito no Sindicato da Polícia. Ele, como presidente do sindicato, sabe da importância que essas manifestações das entidades defensoras do serviço público nessa cobrança. E é esse tipo de pessoa que nós precisamos ter representando-nos na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Senado, porque são pessoas que realmente têm um comprometimento com a cidadania. Tá gostando? Tá? Então, olha, eu quero que você participe comigo ao vivo, se estiver nos acompanhando aí de 12h a 1h, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. Repetindo, São Paulo, 11 5081 3782. Gente, Senado aprova perdão de 2 bilhões de reais a planos de saúde. O Senado aprovou a medida provisória 627, que determina a anistia de 2 bilhões de reais a planos de saúde, referente a multas aplicadas aos planos pela Agência Nacional de Saúde. A medida, que ainda precisa da sanção da presidente Dilma Rousseff, é criticada pelos órgãos de defesa do consumidor, que a consideram um incentivo ao descumprimento das leis. Vergonha é pouco, né, Boris Casoy? Fala com aquela sua boca cheia de indignação, isto é uma vergonha. Vergonha é pouco, é triplicado, multiplicado, quadruplicado. Doutora Gabriela? Olha, eu vou dizer que o próprio povo da Câmara está envergonhado por ter aprovado isso, e eles estão começando agora a argumentar que eles não sabiam que eles estavam aprovando isso. Gente, vai para a Petrobras e não sabe o que lê. Não, eu não vou perder essa chance de fazer gol. Vai me desculpar. Vai para a Petrobras... Bicicleta. Não sabe de bicicleta, né, doutor? Vai para a Petrobras e não lê, né? Foi enganada. Vai para não sei o que, ninguém lê, ninguém estuda a matéria, ninguém sabe do que se trata, ninguém filosofa, né? Ninguém essa matéria, rumina Liliane, sobre o assunto. Foi inserida no meio de uma medida provisória que estava falando sobre tributação dos lucros das empresas no exterior. E aí inseriu... Inseriu essa parte desse perdão aí das multas que a ANS tem determinado pelo plano de saúde, e eles falaram, eu nem sabia que isso estava dentro dessa medida provisória. Então foi algo que... O Lula estava lá... Mas deu certo para ele, né? Essa desculpa deu certo para ele. Deu, né? Mas essa emenda tem nome, tem assinatura e chama-se Eduardo Cunha. Exatamente. Ele também já está se esquivando. Ele foi o relator, por incrível que pareça, né, Alexandre, como ele estava falando na questão de representantes. Nós precisamos ter representantes no parlamento que sejam pessoas sérias. Ele também foi o relator da emenda do calote dos precatórios. Também. Lá na comissão especial. Ele, com todos os projetos polêmicos e que diz respeito a grandes temas financeiros, ele toma para si essa matéria. E é ele que está fazendo essa pressão junto ao PMDB para obter, obviamente, os lucros políticos que ele acha que lhe é cabível. E, junto com o lucro político, obviamente, passam lucros financeiros. Porque eu não tenho dúvida que essas agências, que esses planos de saúde tiveram aí, ou terão uma grande participação no financiamento da campanha desses deputados. Eu não tenho dúvida. Deixa eu dar um abraço aqui, porque está todo mundo se manifestando aqui pelo WhatsApp. Algumas pessoas sabem meu celular, doutor Alexandre aqui, eu estou vendo que está ali consultando todos aqui à mesa. Mandar um abraço aqui para o doutor Ricardo Castilho, que é um homem também que entende de leis, que deve estar indignado com essa fala aí, que o homem que entende de lei e gosta de justiça. Um beijo, viu, doutor Ricardo Castilho? Eu não quero fazer raciocínio simplista, mas é impressão minha ou a notícia anterior dizia que o governo ligado ao governo federal, o municipal ligado ao governo federal quer dar um calote e o governo federal está perdoando dívida? Faz o seguinte, vamos seguir o raciocínio. Passa a dívida para poder pagar as contas que está devendo aqui em São Paulo. Boa. Com certeza. Que vergonha. É um simplista que funcionaria, viu, doutor? Que vergonha. Mas eu acredito ainda que a presidente vai vetar
Não, eu também tenho quase 100% de certeza, porque não é possível. Liliane, só para você ter uma ideia, hoje em dia, a regra atual é que cada multa aplicada é referente a uma infração. E nessa nova lei, nessa medida provisória, a cada uma multa vai ser considerada assim, até o dia 31 de dezembro daquele ano, qualquer infração igual àquela não vai ser considerado, só vai ser considerado o valor maior. Assim, Gabriela, eu saio no dia de rodízio, se eu tomo uma multa um dia nesse você já rodízio, está perdoado, até o ano inteiro. Eu posso rodar o ano inteiro. O ano inteiro. Vergonha. E olha, você me perdoa, só tem uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer e que a presidente acaba vetando isso se ela for constrangida publicamente. Também. Se não, eu tenho certeza que isso aí vai ser aprovado. Mas eu acredito que pela crise que está, inclusive o Eduardo Cunha... Eu acredito se a gente tiver gente lá batendo no peito e gritando com o microfone aberto, porque senão nós não vamos ter... O Eduardo Cunha, ele estava favorável, dizendo que acreditava no aval da doutora Dilma, né? E agora ele já mudou o discurso dele. Já acha que virou uma crise e que realmente não foi apreciado da forma adequada, já que foi inserido em uma medida provisória que não tinha muito sentido. Então, ele mudou um pouco o discurso para tentar se esquivar também da responsabilidade, né, de algo que ele mesmo que colocou em pauta. É a chamada emenda de contrabando. Emenda de contrabando. Você tem lá um determinado tema sendo tratado numa medida provisória e entra de contrabando. Coloca junto, põe aí. Um negócio que não tem nada a ver. Se pegar, pegou, né? Se pegar, pegou. A maioria diz que não tem noção do que foi aprovado. O que eu vejo é que realmente eu espero que o doutor Alexandre mude isso daí, né? O aspecto, porque o político é aquele com a visão mais curta que existe. Ele só pensa a curto prazo. Ele não pensa no país, ele não pensa em levar o país para frente. Acho que todos nós temos que mudar isso, todos nós temos que gritar, temos que reclamar, temos que fazer todos nós nosso papel. Senão realmente fica difícil, porque eles pensam assim, tomam uma medida agora aqui, eles não conseguem pensar o que vai acontecer na frente. Vai ser um escândalo maior ainda. Agora, doutor Gabriela, o que me causa maior tristeza, de verdade, que essas multas aqui, viu, partiram de situações de dor. Porque nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de pessoas que, porventura, pode ser eu, você aí, porque, né, muitos de nós temos, sim, planos de saúde, mas na hora de usá-lo, a resposta, conhece os 3 não, para virar assim? Não pode. Aí, no 4, você está lá insistindo, então vou dar um jeitinho. E, muitas vezes, esse jeitinho só acontece e só se apressa através da justiça. Não é através de liminares, não é assim que funciona? Com certeza. E por multas. Pelo ANS, fazendo essa parte de multar os planos de saúde, teve uma mudança, não foi radical, mas já está tendo certos avanços. Então, use esse dinheiro para a saúde pública. Isso. Faz os planos de saúde pagarem por algo que eles estão cometendo abusos para usar para algo favorável para o governo da saúde. As reguladoras do nosso país, na verdade, eu não sei para quem que elas trabalham. Olha, porque para quem que ela deveria trabalhar? Para a gente. Você sabe quem foi o último presidente da ANS, né? O que trabalhava na Mil. Então, é algo que a gente fica pensando. Você sabe quanto dá em medicamentos isso daqui? Isso aqui dá medicamento para o ano inteiro, para o estado de São Paulo inteiro. Nós estamos jogando fora isso aqui, 1 ano de medicamento para todo o estado de São Paulo. Não, e repasse de recurso do INSS para os hospitais, para as casas de a Santa Casa, tudo, que não tem recurso. A dúvida que fica essa multa vai ser paga para quem? Né? O que vai ser feito? Eu concordo que ela já tinha que estar direcionada a algum lugar. E não está muito direcionada. Agora, não pode perdoar também. Já é um perigo. Não direcionada, perigo em dobro. Porque senão o plano de saúde vai, além da farra que ele já faz, já que a ANS, infelizmente, só regulamenta planos individuais, não regulamenta planos empresariais, além da farra que os planos de saúde já têm, agora com esse perdão, vai virar uma festa. Olha, presidente Dilma, porque eu sei que tem um monte de gente que lá fica de orelha em pé com o programa Gente que Fala, graças a Deus, graças ao Fausto Camunha, que sempre teve a coragem de
Eu falei ontem que vou repetir. Vocês receberam alguma orientação antes de entrar aqui que podia falar, que não podia falar? Nenhuma. É o único programa de rádio, de internet, de televisão que você entra e diz o que você pensa. É claro que você responde pelo que você pensa também, né? Porque aqui todo mundo é adulto, eu não vou ser processado pelo que fala. Pelo que fala, né? Porque aqui tem que falar, por isso que é a gente que fala. Mas dizer o seguinte para vocês, viu? Presidente Dilma já está com 35%, né? Foi a última a pesquisa. Não, mas fica tranquila, 35 e caindo. 35 e ladeira caindo. Abaixo, ladeira aí abaixo. dá tempo de você segurar no galinho lá, senão vai ser uma derradeira baixa. Vamos lá. São Paulo tem recorde de roubos no primeiro trimestre. O Estado e a capital paulista registraram, nos primeiros 3 meses do ano, os maiores índices de roubos desde 1995, quando os dados começaram a ser divulgados. Foram, respectivamente, 79.093 e 40.671 casos, altas de 33,5% e 44,6% em comparação com 2013. O secretário da Segurança, Fernando Grelha Vieira, anunciou que as metas estaduais e regionais serão excluídas neste trimestre. Doutor Alexandre Zaki, para quem que a gente chama, para quem que a gente grita? A gente chora, né? A gente Senta, berra, chora. senta, pede pro Papai do Céu, porque eu vou falar uma coisa para você, Liliane, tá difícil. Tá difícil. Por quê? Falta de planejamento. Precisa ter gente que... a gente tem que fazer um raciocínio um pouco mais complexo, né, Liliane? Os números hoje que assolam o estado de São Paulo são números inadministráveis. É inadministrável. Você ter essa quantidade de furto e roubo, você não consegue, você não tem efetivo suficiente. E se você aumentar o efetivo, você também não vai ter gente em número suficiente. São quase 50 mil ruas em São Paulo, são não sei quantos mil cruzamentos em São Paulo. Para botar um policial em cada um, vai todo o efetivo em um dia. Se eu triplicar o efetivo da polícia, eu não vou conseguir fazer um policiamento na cidade de São Paulo, Liliane. Então, os números são inadministráveis. O que eu vejo como solução para isso? Não vejo outro caminho em função do crescimento da sociedade que não o uso da tecnologia. A gente precisa usar a tecnologia para prevenir crime. E aí, Liliane, eu faço um raciocínio que é fácil de se entender. Porque a maioria das pessoas dizem, não, você explica de uma forma muito complexa, não dá para entender. Quase todo mundo aqui tem cartão de crédito, não tem? Cartão de crédito tem perfil comportamental, não tem? Todo mundo o meu sabe, não é black igual ao do senhor, mas o meu bem. Não é nem cinza, você quer saber, viu, Liliane? O que é perfil comportamental? É o que traça o padrão de comportamento daquele cartão e que permite que a pessoa tenha ou não o seu cartão utilizado de forma correta. Se você foge daquele perfil, ele vai e bloqueia. Por que o setor privado faz isso com excelência? Porque se ele não o fizer, ele perde dinheiro. O setor público tem acesso a esse tipo de tecnologia? Tem acesso a esse tipo de informação? É óbvio que tem, porque ele o faz com excelência quando vai arrecadar. Você não passa por uma rua de São Paulo, num dia de rodízio, sem ter a sua placa filmada por uma câmera com uma leitura de OCR que vai jogar para um sistema que vai identificar o horário que você passou o dia da semana, cruzar com dados e poder fazer a autuação automática. Você não passa por uma estrada do estado de São Paulo sem um pedágio onde vão fotografar a tua placa, fazer um cruzamento para saber se teve ou não o recolhimento do imposto, da taxa devida pelo pedágio. Agora, por que o faz? O imposto de renda hoje, nós estamos quase com o prazo final para entregar. Amanhã. Se você esquecer de declarar R$5 de ganho, vai ter o cruzamento e você cai na malha fina. Por que o fazem? Porque o fazem com excelência, porque estão enchendo os cofres públicos com o dinheiro do consumidor. Agora, para prestar um serviço à altura do que a sociedade merece em função dos seus pagamentos, não tem ninguém para se mexer. Ou você vai me dizer que é difícil eu fazer um alerta de placas de furtos e roubos de veículos e placas clonadas, para evitar que esse veículo possa sair do estado, possa circular na cidade até o seu desmanche. É muito mais fácil eu pensar em proibir o exercício de um comércio, que em tese é um comércio legal, que é o desmanche, do que fazer um cruzamento através de emissão de notas fiscais eletrônicas, que eu tenho o banco completo de dados para poder fazer isso e saber se é ou não um comércio que se viabiliza do ponto de vista econômico e fazer uma fiscalização dirigida. Liliane, falta pensar um pouco e gente que pense que tenha vivido a experiência da segurança pública. Eu
vivi. Eu passei 11 anos da minha vida na linha de frente, trabalhando com segurança pública. Essa experiência, ela é impossível de ser adquirida apenas nos bancos das escolas. Eu acho que o filósofo, o sociólogo, ele é fundamental para participar das discussões, mas sem profissionais de segurança para viabilizar um sistema integrado de segurança pública, porque nós temos um sistema único de saúde. Segurança pública é o samba do crioulo doido. Cada um faz o seu, cada um toca a sua. Nós temos que ter um sistema integrado de segurança pública. Não tem fronteira fiscalizada nesse país. Liliane, o projeto, a lei que proíbe o cidadão de andar armado é fantástica. Funciona só para o cidadão do bem. Só para o cidadão do bem. O criminoso está aí circulando armado com uma arma que entra pelas fronteiras. Tem 2 vantes fazendo a fiscalização de fronteira. E a presidente Dilma disse que ia fazer a fiscalização de fronteira com mais de 20 vantes. Isso é uma promessa de campanha. São 4 anos, não deu para viabilizar? Não tem fiscalização nenhuma. Droga passa pela fronteira sem a menor preocupação. Arma passa pela fronteira sem a menor preocupação. Nós somos exportadores de drogas sem produzir. Coiotes estão trazendo pessoas de outros países também pelas fronteiras e por aí vai. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Não saia daí, esperamos você. Olá, eu quero convidar você a assistir o programa Observatório do Terceiro Setor, onde você vai ficar atualizado com o que está acontecendo no país, conhecer o trabalho das entidades, os personagens, as últimas novidades do terceiro setor. Para que o poder público esteja conectado. É uma geração que aprendeu a se governar com cliques. Eles não vão se adaptar aos ritos burocráticos. Vamos conhecer, debater e dar voz ao setor que mais cresce no Brasil. Muito importante o povo nas ruas. Eu te espero aqui, no Observatório do Terceiro Setor. Saúde, educação, comportamento, política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente, você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala e quero te contar agora que o custo é o maior obstáculo para a construção sustentável. O custo adicional da obra é a maior barreira para que a construção sustentável decole no país, segundo pesquisa feita aí pelo Secov São Paulo e a Casoi Desenvolvimento Imobiliário. O segundo item mais apontado foi o custo de certificação do empreendimento e depois os honorários de consultorias especializadas, geralmente contratadas pelas empresas para conduzir o processo de certificação. E aí, Geraldo? Bom, realmente o custo é altíssimo, né? Mas nós não temos alternativas. Nós temos que realmente adotar uma construção sustentável. Por quê? Primeiro que é muito mais fácil vender o imóvel, certo? Porque o imóvel sustentável, aqui nós não temos estatística, mas tem estatística nos Estados Unidos que fala que a vacância, quer dizer, o vazio dos imóveis para locação são bem menores. O preço de negociação para você vender o teu imóvel é bem maior do que aquele prédio que não é sustentável. Então, tem as suas vantagens. E outra coisa, nós não temos alternativas. Nós temos que realmente ter condomínio sustentável. E nós estamos no Secov agora, inclusive, viu, Liliane, soltando um manual, que deve ficar pronto por volta de novembro, dezembro, sobre a sustentabilidade em condomínios residenciais, que são 40 mil condomínios que nós temos no estado de São Paulo, e a ideia é a gente dar um manual bem prático para os condomínios, que é de forma que eles possam aplicar, e também os condomínios entregues, né? Os novos já vêm vindo novas regras. Eles possam aplicar, eles possam ser também sustentáveis, certo? E a gente vê uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, porque senão não vamos deixar nada para os nossos filhos. É simples montar um negócio, destruir a região, destruir os arredores, destruir tudo e não deixar nada para eles. Então, nós temos que ser sustentáveis. O custo é alto. Se mais prédios se tornarem sustentáveis, esse custo vai começar a baixar. E esse custo tem um retorno, onde? Justamente nos aluguéis, justamente na venda desses apartamentos. Nós não temos alternativa.
Geraldo, você sabe que eu me preocupo muito com a forma que esse país vem sendo conduzido, porque essa falta de raciocínio e planejamento no futuro é exatamente o que aconteceu quando achamos que o espetáculo do crescimento seria algo sustentável partindo do consumo. Agora a gente começa a enxergar e ver que crescimento baseado em consumo tem tempo limitado. E agora a gente vai começar a colher o plano. Precisa de medidas corretivas. Exatamente. A mesma coisa é com relação ao meio ambiente. Se a gente não se preocupar, uma hora ele vai chegar e vai cobrar a conta. Muito bem, eu sigo aqui, já está comigo na linha a Zilka Fialho da Silva, ela que é supervisora de marketing da FEPESP, e hoje nos dá nos traz a notícia que vai acontecer um evento. Que evento é esse que vamos dar destaque hoje no boletim da FEPESP, Zilka? Alô? Zilka, está comigo na linha? Não? Já ela volta para falar conosco. Liliane, poderia aproveitar aqui para reclamar um pouquinho também da insegurança, aproveitando que passou um pouco o nosso tema, mas dizer aqui que eu concordo aqui com o doutor Alexandre, realmente com a posição que ele externou. Nós temos uma tecnologia toda nas nossas mãos, a população ela se mobiliza, ela se movimenta através da internet. A internet está nos nossos telefones, está na nossa vida. Você vê as câmeras da sua casa, da onde você estiver, através do seu celular. É inadmissível nós temos uma segurança pública em São Paulo que não faça esse tipo de investimento. Então, doutor Alexandre, acho que também nesse aspecto aí tem um total apoio nosso, mas eu queria também fazer uma outra colocação. Se dentro deste projeto não é viável nós inserirmos a comunidade, como o doutor Geraldo abordou na questão dos condomínios, nós sabemos que os nossos condomínios, nossos prédios, nossos bairros, muitas vezes essa comunidade ela é muito fácil de ser monitorada. A quem mora ali, o cidadão, ele conhece quem é quem. Como o Alexandre falou, ele sabe o perfil das pessoas que por ali transitam. Mas sabe quem é o traficante não prende, gente? Não é. Não é simples, Liliane. Sabe ali, ó, daquela cacholinha ali, não Liliane, sabe quem é? Claro que sabe. Ele sabe. O problema é fazer com que essa informação chegue de forma objetiva. Uma coisa eu tenho... Sabe, hoje o Google é uma ferramenta importante, poderosíssima, por quê? Porque ele sabe buscar naquele mundo de informação aquilo que realmente importa, é aquilo que é importante. Então, Liliane, o que o Marcelo falou, o raciocínio dele, é perfeito. O que a gente tem que ter hoje é o uso da tecnologia para viabilizar isso tudo. Porque senão, Liliane, eu vou estar mapeando o que acontece, buscando informações, eu consigo filtrar tudo. Eu tenho que mapear tudo isso para impedir crime. Não é para esclarecer, porque o que tem hoje é impossível de se administrar. Esses números são inadministráveis. O que eu tenho que fazer é evitar o crime. De que jeito? Constrangendo. Se eu não constranger, eu não consigo resolver. Liliane, hoje você tem aplicativo que te leva de um lugar para outro, alternando a rota durante o seu trajeto em função do trânsito maior ou menor. Sim. Eu não consigo ter aplicativo de segurança pública para imediatamente avisar o que aconteceu e não ter que pegar o telefone, ligar, espera atender. Se você me perguntar um telefone, tem aplicativo aqui no smartphone que eu com 4, 5, 6 toques eu chego no telefone de quem você falar de poder público. Por que eu não consigo fazer um alerta desse jeito? Porque tem gente demais cuidando de menos, né? Você quer mais exemplo? Que eu já te dei da Petrobras, já te dei do Senado, que veio a público dizer que não sabia o que estava voltando a matéria. É muita incompetência junto. Da ANS. Né? Da ANS, e por aí vai. É muita incompetência. E a gente vai fingindo que está sendo bem governado, vai fingindo... O que você está falando, Leandro? Eu estou falando de indignação mesmo. E isso acontece através das redes sociais. Acontece, você pode fazer, porque inclusive o governo monitora também. Ele está de olho. Não seja bobinho, não. Se indigne mesmo. Porque a hora que a gente perder essa capacidade, meu filho, aí a vaca foi pro brejo, como diz na minha terra. E rede social é fundamental para a gente hoje, viu, Liliane? Com certeza. Gente, eu quero dar dicas da gente para você que está em casa. Vamos acompanhar? Dicas da gente. Olha aí, ó.
Os planos de saúde são alvos de multas, reclamações e o setor está na lista vermelha do PROCON. É um dos 10 serviços que dão mais problemas aí aos usuários, você tem acompanhado com certeza, né? Demora no agendamento de consultas, falta de cobertura, período de carência e por aí vai. Eu quero te fornecer o telefone, que é o 151, para que você faça a sua reclamação, para que você reivindique os seus direitos. Também quero te dar o site para que você possa acessá-lo, procon.sp.gov.br. Muito bem, agora comigo por telefone a Zilka Fialho da Silva, ela que é supervisora de marketing da FEPESP, que hoje traz uma novidade, um evento que será destaque no nosso boletim lá na FEPESP. Tudo bem, Zilka? Boa tarde, Liliane Ventura, boa tarde, debatedores e ouvintes do Gente que Fala. O evento destaque hoje é o Torneio de Tranca. Ele chega à sua 13ª edição e é realizado pela nossa Coordenadoria de Esportes. Ele será realizado no próximo dia 24 de maio, é um sábado, a partir das 9 horas da manhã, no prédio CDI Esplanada, que fica aqui no centro de São Paulo, na Rua Formosa. Então, vamos dar o caminho aí para o pessoal participar, como a sociedade associada deve se inscrever e se é de graça, a gente quer saber. Isso, o associado tem até o dia 16 de maio para realizar sua inscrição na Coordenadoria de Esportes, que fica localizado aqui na sede social da FEPESP, e realmente o evento é gratuito. Opa! E, por último, como chegaram ao endereço do evento? Então, para chegar no prédio CDI Esplanada, na Rua Formosa, é muito simples, o prédio fica muito bem localizado no centro de São Paulo. E o associado ele pode ter acesso através das linhas vermelha ou azul do metrô. Fica próximo ao viaduto do Chá. Muito bom, gente. Maiores informações no site da FEPESP, afepesp.org.br ou ainda pelo telefone 11-3293-9551. Beijo, querida Zilka. Obrigada. Até o nosso próximo encontro, os boletins da FEPESP, que acontecem aqui às terças e quintas-feiras. Muito bem, hora e vez do ouvinte e telespectador que participam aqui conosco, e a gente fica muito feliz. É uma satisfação imensa poder contar com a sua audiência. E eu começo aqui, tem que pôr o óculos, doutor Zac. Tentei até fugir, mas não teve jeito, não. Vamos lá. A começar pelo Normando da Vila Maria. Diz assim, seria digno de um filme dos Trapalhões se não fosse trágico. Como foi possível que policiais dentro de uma delegacia tenham promovido tiroteio que resultou na morte de um médico e ferimentos em outros que tinham que fazer um BO? Sabe o que é isso? Medo. Não, eu insegurança. Vou falar é a sensação que a gente tem mesmo, isso, né? Isso é terrível, isso é terrível. Agora, Liliane, isso, do ponto de vista jurídico, o que aconteceu lá foi o que a gente chama de legítima defesa putativa. As pessoas que estavam lá dentro não estavam esperando uma situação, uma reação daquela, que foram pessoas correndo para dentro de uma delegacia que tem áreas restritas, áreas de segurança. Eu, como vivi em um plantão, trabalhei num plantão, o clima é de extrema tensão, é uma situação muito delicada mesmo, extremamente triste, trágico, não é comédia, isso é trágico. Olha aqui, São situações que realmente as pessoas estão sujeitas, principalmente o policial. O policial não é um super-homem, o policial tem família, ele vive, ele anda de ônibus, ele tem todos os problemas da vida. E naquele caso específico, pelo que eu li, ele estava já tinha sido vítima de uma tentativa de assalto. Ele saiu correndo, entrou na delegacia, enfim, ele estava totalmente adrenalizado. O que me chama a atenção, e aí talvez tenha, não sei se é o caso, mas as investigações certamente esclarecerão, é que me pareceu que ele estava em excesso esse medo, esse exacerbo, essa adrenalina, e que me chamou a atenção se ele não estava sob efeito de droga, né? A gente sabe que as pessoas, quando elas têm... Não, ele está com medo mesmo. Eu também morro de medo. Eu adoraria ter uma moto, eu não compro porque eu tenho medo. Ele deveria ser preparado para, né, dar uma baixada na adrenalina nessas situações. Não pode ter moto, viu, gente? Eu tô falando, não pode ter moto bacaninha em São Paulo, não pode ter, não. Eu começaria as investigações aí fazendo um exame toxicológico nessa pessoa. Pode ser medo, mas pode ser que ele não esteja em condição de exercer aquela atividade, assim como outra qualquer. Agora, você imagina, um policial armado, só que ele estava civil, né? Armado, ele é assaltado, ele corre para a delegacia. Imaginou nós? Nós estamos perdidos, pessoal. A Alda de Casimiro, do bairro Tatuapé, diz assim: senadores que votaram no caso da anistia dos planos
Foram 17 do PMDB, 16 do PSDB, 13 do DEM, 8 do PT, fora os dos partidos menores. É sempre conveniente checar as informações antes de publicá-las e sair divulgando que o PT é culpado de tudo. Não, nós não falamos isso aqui. Nós falamos que o Eduardo, ou não? Eduardo Cunha, quem fez... o relator que colocou essa medida provisória para ser debatida, aprovada, que ele começou. E que é o líder na Câmara dos Deputados, líder do PMDB na Câmara dos Deputados. Que depois lá não é partido, entendeu? Lá é mau-caratismo mesmo de povo que se vende. É verdade, é isso. Que seja um negócio, a política, não tem nada demais, porque a gente tem que negociar mesmo. Ó, você perde aqui, você ganha ali. Agora, que isso seja em benefício de muitos, não de poucos, como a gente vê na prática da política hoje no nosso país. Mas negociar ideias, né? Negociar dinheiro, ideias de dinheiro. Então, é uma vergonha, é ladruagem, você vê. Agora, o que me chama a atenção, Liliane, é o seguinte, é que ele apresentou essa emenda, se não me engano, na Câmara dos Deputados. Sim. Houve aprovação na Câmara dos Deputados, isso foi denunciado, foi a público e depois foi encaminhado para o Senado. E no Senado foi aprovado também. Ou seja, os senadores aprovaram depois das críticas já terem sido feitas na opinião pública. Osés Gouveia da Barra Funda. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque político, quando fica doente, vem aqui para o Sírio. Ou não? Tem um andar todinho lá para os politicados, sabia? Você aí, você cidadão, como eu, que paga plano de saúde, você que precisa, não é, do serviço, do SUS, você fica lá na fila, ou você tem que entrar com liminar para resolver. Eles não, eles vêm direto para o Sírio, tem um andar só para eles. Tá bom para você? A população, quando fica doente, vai para o Sírio do Nazaré, lá, para entrar na fila. Osés Gouveia, da Barra Funda. Doutor Zaqui, é importante lembrar que desde setembro... E outra coisa, tudo de grátis. Não, grátis não. Para eles, para nós custa caro. Não, tá a gente paga para eles terem um tratamento lá. É importante lembrar que desde setembro passado, institutos de meteorologia já indicavam uma grande estiagem entre dezembro e março. E a Sabesp vem nos dizer agora que está na atual seca, não foi prevista administrar também, é competência. Eu concordo plenamente, foi isso que eu falei aqui. O Heitor Costa, o doutor Marcelo Lobo, há uma fila para receber o dinheiro do precatório? Há uma fila, essa fila hoje, em razão dessa emenda, ela paga de forma diferenciada, dependendo da situação. Então, não é uma fila única, como era antigamente, em ordem cronológica. Agora, cada município, cada estado paga primeiro por idoso, por portador de doença grave, X mil reais. No caso da Prefeitura de São Paulo é 45 mil, no caso do estado 65. A diferença do crédito fica no processo. Depois o estado ele paga em ordem crescente de valor, do menor precatório para o maior. A Prefeitura já fez a política de acordo com 50% de deságio. Ou seja, hoje, a partir de 2010 para cá, houve uma mudança desses critérios de pagamento. Portanto, é muito importante que você tenha o seu advogado acompanhando de perto, passo a passo, porque a cada dia, a cada período, isso é modificado. O Júlio do Cambuci, doutor Zaqui, o senhor falou das fronteiras, mas e aqui em São Paulo? Mas eu não falei das fronteiras, eu falei das fronteiras, falei daqui de São Paulo, eu não deixei de falar nenhuma das coisas. Talvez ele possa ter pego o meu comentário do momento que eu estava falando, mas eu construí um raciocínio que passou da cidade e chegou até as fronteiras. O Roberto Lemos, para o doutor Marcelo Lobo, o senhor teria informação se os precatórios ambientais estão sendo pagos em dia pelo governo do Estado de São Paulo? O governo do Estado de São Paulo, como eu disse, ele está pagando duas situações. O primeiro é aquele portador de doença grave e idoso. Esses já receberam, todos os maiores de 60 anos, os portadores de doença grave, já receberam essa parcela dos 65 mil. A outra parcela dos recursos está sendo pago nos precatórios em ordem crescente. O governo do Estado já pagou os precatórios até 680 mil. Então, todo o processo inteiro, não o crédito de uma pessoa, todo o processo até 680 mil já recebeu. A Antônia da Moca diz: acho que estamos economizando falando em estratégias e nunca que teremos água suficiente do jeito que está enchendo de estrangeiro aqui. Uma crítica que ela faz, né? O Simone Alves da Cachoeirinha: não adianta a pesquisa da Dilma, Liliane, está caindo não, porque o candidato será o Lula. É só para lembrar que quem colocou a Dilma foi o Lula. O Lula governou com a Dilma. Vocês acham que não? Ah, bonitinho. Quem colocou a Haddad em São Paulo?
Você conhecia o Haddad? Conhecia? Conhecia pelos... Quer dizer, conhecia quando era ministro da Educação, né? O Haddad, quem colocou não foi a CET? CET? Não é ela que põe poste? Não, né? O senhor está ficando muito engraçadinho, doutor Alexandre Zaquim. Mas eu acho que nós temos uma situação de insatisfação. Geral. Liliane, é geral. É geral. No governo do Estado, a gente aborda esses temas, segurança pública, água, saúde, educação, são afetos aqui. Nós temos as questões do governo federal, ou seja, nós precisamos de uma renovação dos quadros políticos. É isso que está difícil, é isso que a gente não consegue fazer com que candidatos novos, pessoas bem intencionadas, consigam ascender a esses cargos. Isso mesmo. Por isso que há necessidade, não adianta trocar, vamos trocar o A por B, porque no fundo é o mesmo grupo. O que nós precisamos é trazer modificação para a política, trazer novos ares para ela, trazer os jovens para a política. E, portanto, na hora que no meu caso específico, vou falar por mim, quando for votar nessas eleições, eu vou votar no novo, eu vou votar naquele que vai ser candidato pela primeira vez, o jovem, mas que tem experiência. Até eu acho que só dessa forma... de ouvir, doutor Marcelo, ou não, desculpa interromper, mas vou na sua linha de raciocínio. Todo mundo fala assim, o sistema que corrompe, o sistema... Então muda todo o sistema são as pessoas, muda todo mundo, troca todo mundo. Por que tem que ser as mesmas pessoas? Não é? Troca, vamos usar. E fica facinho detectar quem vai com sede ao pote ou não. O sistema não permite com que as pessoas sejam trocadas. Esse é um fato, né? A nossa organização eleitoral, financiamento de campanha, estrutura das listas dos candidatos, as composições, é isso que nós precisamos fazer. Enquanto não houver uma ampla reforma política que permita ao povo eleger aquele político que efetivamente o represente, e até que possibilite, não sei se ainda vai dar tempo de abordar essa questão, mas que possibilite trazê-lo de volta, o tal do recall nas eleições, daquele político que foi eleito, mas que não está cumprindo com as obrigações com as quais ele se comprometeu, nós não vamos ter uma modificação da organização e do serviço que seja prestado à população. Eu preciso só fazer uma observação. O Marcelo não poderia ter, doutor Marcelo não poderia ter sido mais feliz do que ele foi. Hoje, o que impede uma cobrança efetiva em cima desse político é o sistema político, o sistema de eleição que a gente tem, o sistema político. Hoje, você não tem aquela proximidade com o seu representante. Por quê? Porque hoje você não tem o sistema de voto distrital, nem um distrital misto. Hoje você não tem a condição de constranger os teus representantes para que eles possam constranger os executores. Muito bom. Olha, só para lembrar que hoje acontece o ciclo de palestras, 6h30 da tarde até as 9h30 da noite no Secov. Informações secov.com.br. Agradecemos aqui a participação de todos vocês que com certeza nos ajudaram a esclarecer e informar o nosso público, o nosso telespectador. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Agradecer mais uma vez a advogada Gabriela Guerra. Tem algum site, algum e-mail que a gente possa fornecer, doutora Gabriela? Tem sim. A gente pode colocar no gabriela.guerra@pgb.adv.br. Informação sobre direito do consumidor e plano de saúde ou críticas, a gente te ajuda. Essa luta por você, Daniela. Beijo a todos, a gente se vê no próximo programa. Tchau.